Boa noite, meus queridos irmãos. Que bom estarmos juntos nesta noite. Não sei se sabem, mas esta igreja já esteve cheia aqui há perto de 2 horas. E está cheia novamente, Pastor Henrique. Uau! Eu quero dizer a cada um que me sinto em casa aqui na Igreja Oceânica. E eu espero não abusar da vossa hospitalidade, mas sinto-me em casa. Eu vim até ao Brasil, cheguei na segunda-feira com a minha esposa, Ana Ruth. Infelizmente ela não está aqui agora, ficou meio doente. Eu quero já assumir uma fraqueza que os portugueses têm, que este é um país com diferenças mais drásticas que Portugal tem, até no clima, não sei se sabem isso. Em Portugal não há tanta diferença no clima, daí que nós ainda não usamos tanto o ar-condicionado. Então, quando eu cheguei aqui, o uso intenso do vosso ar-condicionado deixa qualquer português doente. E a minha mulher ficou meio doente. E eu tenho pena porque se ela estivesse comigo, a minha presença era muito mais agradável. Mas vão ter de me receber apenas a mim. E tenho pena porque eu gostava que ela tivesse ouvido o pastor Henrique dizer que eu sou uma pessoa encantadora. Talvez ela esteja a assistir pela internet e talvez ela se convença dessa verdade. Quase 20 anos depois, eu acho que ela ainda não está muito convencida. Trago também saudações da minha igreja, lá em Lisboa, Igreja da Lapa, em Lisboa. Por favor, visitem Portugal e passem por nós. Seria uma grande alegria podermos receber-vos como temos sido recebidos aqui. Sabem, uma coisa excelente de quando nós viajamos é que nós descobrimos que Jesus está mais presente ainda do que nós julgávamos. Sabem, a minha igreja local é lá em Lisboa, mas quando eu estou aqui na Igreja Oceânica convosco, eu sei que Jesus não está comigo apenas quando eu estou na minha igreja local. Jesus está comigo agora. E por isso a vossa casa também é a minha casa. E eu gostaria que um dia, quando vocês fossem lá, fizessem da minha casa a vossa casa também. Vamos abrir a palavra de Deus. Vamos até o Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Eu quero chamar-vos para o verso 1 do capítulo 6. Vamos ler Marcos 6, do verso 1 até ao verso 6. Marcos, no capítulo 6, do verso 1 até ao verso 6. E vou fazer a leitura da palavra do nosso Deus. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se
da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Meus queridos irmãos, há cerca de 11, 12 anos, a igreja de que eu fazia parte, num bairro de Lisboa chamado São Domingos de Benfica, era uma igreja bem pequena, éramos à volta de 20, 30 pessoas e decidimos estudar o Evangelho de Marcos do início até ao fim. Do início até ao fim. Não sei se conseguem calcular quanto tempo é que isso levou. Quanto tempo acham que levou estudar o Evangelho de Marcos todos os domingos, enquanto igreja do início até ao fim? Quanto tempo acham que levou? Quem disse 2 anos? 2 anos. Mas é batota, porque ele já assistiu ao primeiro sermão. Hã? Boa! Foram quase 2 anos a estudar o Evangelho de Marcos do início ao fim. E sabem, ainda hoje é o Evangelho que serve para mim de referência. Quando eu penso na vida do nosso Senhor Jesus, o Evangelho de Marcos ajuda-me a ter uma ideia da ordem dos acontecimentos. E esse exercício é muito útil. Uma das coisas que tenho feito ao longo dos anos é não esquecer a estrutura do Evangelho de Marcos. Como ele é breve, ele é o mais curto de todos os 4 evangelhos, são apenas 16 capítulos, eu memorizei a estrutura. Não memorizei o evangelho todo, mas memorizei a estrutura. Então, sempre que falo da vida do Nosso Senhor, é mais fácil identificar o momento dos acontecimentos porque a estrutura foi memorizada. E este exercício é muitas vezes útil. Agora, para nós que não tivemos a experiência conjunta de ler este Evangelho juntos, é preciso contextualizarmos com o momento que está a acontecer aqui. Por isso eu vou desafiar-te a tu poderes folhear a tua Bíblia durante alguns instantes. Durante alguns instantes, anda para trás e anda para a frente, está bem? Para perceberes o momento que Jesus está a viver aqui. Se for o caso de tu usares alguma coisa parecida com isto, não vais poder folhear. Mas tenta, faz assim. Como é que se diz fazer aqui no Brasil? É swipar? Como é que se diz fazer assim na tela? Não tem nome? Agitar? Arrastar. Tão feio, já pensaram? Arrastem as suas Bíblias, que coisa desagradável. Mas pronto, quem não é crente e usa isto, arrasta as suas Bíblias, os crentes vão folheá-la, está bem? Então, mas andem para trás e andem para a frente para se colocarem aqui no contexto. Por exemplo, se tu andares 2 capítulos para trás, vais chegar a uma fase do ministério de Jesus em que, por exemplo, o Senhor começou contando parábolas, explicando-as muito seletivamente. Mas foi uma das fases do ministério de Jesus. Se tu reparares, no capítulo 5, é quando há a cura do endemoniado gadareno. E no capítulo 6, Jesus vai até Nazaré. É o texto que nós acabamos de ler. Agora, eu não sei se tu te recordas da relação que Jesus tem com Nazaré. Jesus não nasceu em Nazaré, certo? Recordam-se do lugar onde Jesus nasceu? Belém. Jesus nasceu em Belém, mas nós sabemos que ele cresceu em Nazaré. Então volta aí ao texto. Tendo Jesus partido dali, no verso 1, foi para... O que é que diz aí a palavra? Foi para onde? Foi para a sua terra. Jesus foi para a sua terra. Eu não sei quantos de vocês vivem longe da terra onde cresceram, mas para aqueles que vivem longe da terra onde cresceram, quando nós visitamos a nossa terra, é sempre especial, verdade? É especial. Nós voltamos ao lugar onde crescemos, dependendo se somos mais ou menos nostálgicos, podemos visitar alguns dos lugares que foram marcantes para nós, e de alguma maneira era isso que estava a acontecer aqui com Jesus. Jesus, ao regressar a Nazaré,
ao estar na sinagoga, foi-lhe dada a oportunidade para ele ensinar da palavra de Deus a partir do texto bíblico, na sua sinagoga. E sabes, quando Jesus voltava à sinagoga de Nazaré, era um pouco como se voltasse, vamos dizer assim, à sua igreja, à igreja onde tinha crescido, estabelecendo agora uma comparação entre a sinagoga e a igreja. Mas também era como se Jesus voltasse à escola onde tinha aprendido. Porque ao contrário de hoje, em que nós aprendemos a ler na escola, seja pública ou seja privada, naquela altura não havia escolas separadas da sinagoga. A sinagoga era o lugar onde as pessoas aprendiam a ler. Então significa que Jesus não só estava a voltar à sua terra, mas estava a voltar à sua comunidade, estava a voltar à sua escola. Por isso, quando Jesus lê, quando Jesus ensina, as expectativas são especiais. Eu não sei se tu já alguma vez foste a um encontro de colegas teus. Por exemplo, não sei se já foram aqueles que já fizeram a faculdade, não sei se já estiveram em algum encontro de colegas da faculdade anos depois de terem terminado a faculdade. Já foram? Já alguma vez estiveram num encontro de colegas da faculdade anos depois? Isso aconteceu comigo aqui há uns anos, em que 10 anos depois de termos terminado a faculdade, fomos a um jantar. E foi um jantar especial. O curso que eu tirei foi Ciências da Comunicação. E eu não sei como é que é Ciências da Comunicação no Brasil, mas Ciências da Comunicação em Portugal geralmente é um curso com mais mulheres, com mais moças do que rapazes. Então, quando nós estávamos neste encontro, os velhos estudantes de Ciências da Comunicação, o grupo de rapazes era mais reduzido. E uma das coisas que correu bem nesse jantar é que, vejam bem, no grupo de rapazes que se tinha formado há 10 anos, eu era o rapaz da turma que tinha mais filhos naquele jantar. E as moças que tinham sido minhas colegas, quando me viram pai de 3 filhos, elas sentiram alguma admiração por mim. E eu fiquei contente porque durante o tempo em que estudámos juntos, eu não suscitei grande admiração nas minhas colegas. Mas naquele momento elas ficaram surpreendidas, pensando, como é que o Tiago é hoje um homem respeitável, pai de 3 filhos? E olharam para mim com uma simpatia e aquilo soube-me tão bem, fiquei tão contente, porque eu era o único que tinha 3 filhos naquela altura. E, curiosamente, depois tive mais filhos. Não tive muitos mais, tive mais um. Mas eu lembro-me de ter gozado daquele momento de reconhecimento das minhas colegas a pensarem assim, como é que este jovem, que não prometia coisa nenhuma, conseguiu enganar alguém para casar e ter 3 filhos. Agora, eu sei que esta comparação pode ser tonta, mas o que eu quero que tu compreendas ao voltarmos ao texto bíblico é que quando estas pessoas se estão a encontrar com Jesus, elas estão a encontrar-se com alguém que conheceram no passado. Alguns tinham mesmo crescido com Jesus ou alguns tinham visto Jesus crescer. E é por isso que nós devemos ler a reação que Jesus recebe na sinagoga de Nazaré com atenção. Volta a colocar os teus olhos aí no verso 2. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo se maravilhavam. A nossa tendência quando ouvimos a palavra maravilhar é pensar em coisas positivas. Mas sabes que na Bíblia maravilhar pode significar uma coisa positiva, mas pode significar uma coisa negativa também. Vamos precisar de ler o texto novamente para ver se a reação era positiva, se era negativa. Continua aí. Dizendo, de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Até agora, pode ser que a reação fosse positiva.
estas pessoas estão surpreendidas que o velho conhecimento que tinham de Jesus representasse uma novidade. Então estas pessoas viram Jesus crescer ou cresceram com Jesus. Jesus pregou a palavra de uma maneira que demonstrou algo que não encaixava na imagem que eles tinham de Jesus. Então, eles têm um velho conhecimento de Jesus, mas Jesus mostra uma nova personalidade. Agora o texto vai dizer-nos como é que eles lidam com o facto do velho conhecimento trazer uma nova personalidade. Olha lá, o que é que o texto diz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E repara aí o finalzinho do verso 3. E escandalizavam-se nele. Escandalizavam-se nele. As pessoas que viram Jesus crescer, as pessoas que cresceram com Jesus, tinham uma ideia de um Jesus no passado que não batia certo com o Jesus que no presente lhes apresentava a palavra de Deus. E por isso escandalizam-se nele. Lembrem-se, Jesus está em casa. E em casa as pessoas estão a escandalizar-se nele. Sabem que este efeito de escândalo é a pessoa que vê alguma coisa e fica fora de si. Não sabe lidar com aquilo que está a acontecer. Não tem uma explicação para aquilo que está a acontecer. Quando um velho conhecimento te traz uma nova personalidade, tu perdes o controle nas circunstâncias. Quando uma pessoa que tu julgavas conhecer bem te mostra uma nova personalidade, tu deixas de estar no controle das circunstâncias. O que é mais fácil quando tu perdes o controle da circunstância? É tu rejeitares que a velha pessoa que tu conheças possa ter uma nova personalidade. E é precisamente isso que está aqui a acontecer. Quando uma nova personalidade sai de um velho conhecimento, nós perdemos o controle das circunstâncias e a rejeição é a resposta mais fácil. Aquelas pessoas sentiam que não batia certo o Jesus que conheciam com o Jesus que agora estava lá a ensinar da palavra, e dizem-nos outros evangelistas a apresentar-se a ele mesmo como o cumprimento da própria palavra. E repara o que é que Jesus vai dizer, porque Jesus vai responder à reação que está recebendo. Vê aí no verso 4, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Eu não sei se tu já passaste por uma experiência de, na tua própria família, não olharem com bons olhos para alguma coisa que mudou na tua vida. Mas Jesus sabe o que isso é. Eu não sei se já aconteceu tu ires para o lugar onde cresceste, diferente da maneira que de lá saíste, e a reação que recebeste não foi uma reação positiva, mas foi isso que Jesus estava a passar neste momento. Mais ainda, porque ele, repara, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes. Entre os seus parentes. Sabem que esta é uma tradição na interpretação das Escrituras. Acredita-se que, de facto, a fé dos irmãos de Jesus só terá acontecido depois de ele ter morrido e ressuscitado. Nós temos de admitir que não é fácil ser irmão do Salvador. Eu não sei qual é a reação que tu tens com os teus irmãos, mas imagina que um dos teus irmãos era o Salvador. É meio chato ser irmão do Salvador, não é? Ele faz tudo certo, não é? Não dá vontade de acreditar no nosso irmão como Salvador. E eu aí até compreendo, não é? Imagina tu seres irmão do Salvador, nunca podes fazer queixa dele aos teus pais, ele nunca fez nada errado, ele faz tudo certo. A tua mãe vai te dizer, porque é que tu não podes ser um pouco como o teu irmão?
E a pessoa vai dizer, mas ele é o Salvador, eu não tenho como ser o Salvador, não é? Portanto, eu sei que era difícil ser irmão de Jesus, mas o que Jesus está aqui a dizer é uma coisa com a qual nós nos podemos identificar. Jesus não foi reconhecido na sua casa, Jesus não foi reconhecido até na sua família, e muitos de nós já passámos por coisas parecidas. Fomos mais bem recebidos fora da nossa família do que na nossa família. Jesus sabe o que isso é. E repara o que é que vai acontecer. Porque vai acontecer uma coisa interessante. No verso 5, eu não sei como é que tu lidas com o verso 5, mas é um verso que nos surpreende. Jesus não pôde fazer nenhum milagre ali. Como assim Jesus não pôde? Jesus é Deus? Como é que Jesus não pôde fazer nenhum milagre ali? Olha aí o verso 5. Se não curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. Sabem o que é que os estudiosos da Bíblia concluem a partir deste verso? Que a reação que Jesus teve foi tão negativa em Nazaré que na hora de eles poderem levar alguns doentes a Jesus, eles nem sequer escolheram os doentes realmente doentes. Escolheram as pessoas com resfriados, que estavam doentes do ar-condicionado, e levaram, vai lá Jesus. E o que acontece é que o texto nos está a sugerir, e eu gostaria que tu pensasses nisto, que é, quando nós não temos grande confiança em Jesus, não lhe trazemos grandes problemas. Já pensaste nisso? Nós só trazemos grandes problemas a Jesus quando confiamos que Ele tem capacidade de resolvê-los. Sabem, muitas vezes os cristãos fazem pouco de nós, dizendo, as igrejas evangélicas, é só gente desesperada, pedindo milagres. Meu querido, pior que pedir um milagre é não precisar de nenhum milagre. E deixem-me dizer-vos, eu preciso de milagres na minha vida. Eu preciso de levar os maiores problemas que eu tenho a Jesus, porque eu não sou capaz de resolver os maiores problemas na minha vida. E sabem quem é que não leva grandes problemas a Jesus? As pessoas que não precisam dele, as pessoas que não confiam nele. É por isso que Jesus ficou admirado. Ele ficou escandalizado, porque nem sequer grandes problemas lhe trouxeram. E sabes o termo que aqui é usado no verso 5, aliás, no verso 6, admirou-se da incredulidade deles. Na palavra, vem da família, vem do grego, taumazos, a ideia de ficar sem explicação. Jesus ficou surpreendido pela negativa que na sua casa, entre os seus parentes, as pessoas desconfiaram dele de uma maneira que ele nem sequer pôde fazer na sua casa, na sua cidade, aquilo que ele andava a fazer em todo o outro lado. Ao contrário do que seria a expectativa, Jesus vai a casa, vai jogar em casa, Jesus vai jogar em casa, vai ser mais fácil, vai ter a torcida do lado dele. É o oposto. Ele nem sequer conseguiu fazer milagres lá. Agora, eu quero que tu penses nisto porque uma coisa que eu quero partilhar contigo é cuidado com os lugares da família. Tiago, o que é que queres dizer com isso? Cuidado com todas as presunções que nós temos de estar perto de Jesus. As pessoas que estavam, por natureza, mais perto de Jesus foram aquelas que a rejeitaram. As pessoas da terra de Jesus rejeitaram Jesus. As pessoas que julgavam conhecer Jesus de gingeira. Eu não sei se diz de gingeira. Diz conhecer de gingeira? Não. Tomem nota dessa. Conhecer de gingeira. Soa mal. Soa mal, se eu disser como é que soa? Digam lá como é que soa. Soa o quê? Soa esquisito, não é? Mas em Portugal nós dizemos, não há problema nenhum, não é palavrão, não é nada, está bem? Conhecer, quando alguém chega, nós dizemos, eu conheço de gingeira. Mas há ginja no Brasil, não há? Não há ginja no Brasil? Céus, é incrível. Sabe? Agora é que eu me meti num sarilho. Porque ginja é uma coisa muito boa em Portugal, mas é uma bebida alcoólica. E eu meti-me num sarilho porque crente
português bebe. E no Brasil eu sei que a coisa é mais complicada. E eu não quero que vocês vão dizer que o pastor Tiago disse para vocês irem beber ginja quando chegarem a Portugal. Mas de facto é muito bom. E é assim. E a ginja, vem a ginja dentro, parece vinho do Porto. Bem, é melhor eu parar, porque já vou falar... Eu ia dizer que parece vinho do Porto, mas eu não sei se é suposto. Meus queridos, deixem-me contar-vos isto. Sabem, em Portugal, o crente, quando bebe a ceia, bebe como Jesus queria que a ceia fosse bebida, com vinho mesmo. É verdade. Eu dei vinho à minha filha quando ela se batizou, ela tinha 9 anos. É sério, é assim. A igreja, é por isso que a igreja não cresce. É porque a gente dá vinho. Ou podia ser o contrário, até podia crescer mais. Mas isto para vos dizer o quê? Quando os irmãos do Brasil começaram a vir para Portugal, e há muita gente do Brasil a chegar a Portugal hoje em dia, muitos irmãos do Brasil não têm essa bem-aventurança de beberem vinho, não é? E então chegam e, pastor, dá para beber sumo de uva? E vocês não imaginam o trabalho que foi os pastores chegarem à posição de tolerar haver sumo de uva. Mas então nós hoje damos vinho e damos sumo de uva. E portanto os irmãos quando forem à Lapa, se quiserem, podem beber sumo de uva. Mas eu tenho de dizer a verdade das Escrituras. No céu vai ser vinho mesmo e vocês andam a perder essa oportunidade. Dito isto, eu não sei como é que vim aqui parar e agora tenho de voltar ao texto bíblico. Mas eu não queria perder, tanta gente, eu não queria perder a oportunidade de fazer um pouco dos irmãos, dizendo uma coisa boa que eu acho que Portugal tem, porque de resto o Brasil é melhor em tudo, certo? Mas esta coisa, de facto... Vamos voltar aqui. Jesus admirou-se, os lugares da familiaridade. Jesus ficou escandalizado com o facto de não poder fazer uma coisa boa no seu meio. Poder fazer milagres. Agora, eu quero apontar rapidamente para outro texto em que Jesus também se admirou. E a palavra usada no Novo Testamento é a mesma. Jesus admirou-se. Só que desta vez não foi Jesus ter-se admirado pela negativa, foi Jesus ter-se admirado pela positiva. Portanto, vamos lá. Já estamos a chegar ao nosso tempo, mas vamos lá a Mateus. Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, e vamos ler do verso 5 até ao verso 10, Mateus 8, verso 5 até ao verso 10. Deixámos Nazaré, vamos para outro episódio na vida do Nosso Senhor. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Lembra-te da palavra Jesus admirou-se, porque no primeiro texto a falta de fé dos que julgavam ter familiaridade com Jesus deixou-o admirado. Agora, deixa-o admirado não a falta de fé, mas a presença de fé. Topa a dinâmica do texto. Em Marcos 6, Jesus estava na sua casa com os seus e os seus não receberam Jesus. Isto até nos faz lembrar o início do Evangelho de João. Jesus veio para o que eram os seus e os seus não o receberam. Curiosamente, agora entra em cena um centurião romano, que era o símbolo da opressão, e este homem vai revelar qualidades que os de casa não revelaram. Agora, eu gostava que tu olhasses para o texto e brevemente, isto no primeiro culto,
não resultou na perfeição, mas eu vou voltar a testar aqui, que é, o que é que te parece estranho neste episódio? Uma coisa que te pareça fora do comum. Olha aí, entre o verso 5. O que é que te parece fora do comum neste episódio? E eu sei que somos muitos, mas podem dizer. O que é que te parece fora do comum neste episódio? Eu sei que quando nós crescemos lendo a Bíblia, como já conhecemos a história, nós perdemos a capacidade de nos surpreender com a história. Mas há aí uma coisa que eu acho que é fora do comum na história. Procura aí. O que é que tu achas que é fora do comum nesta história? Força. Nada te parece fora do comum? Tudo tranquilo? Alguém vai ter de dizer alguma coisa, meus queridos. Eu não embarco de novo para Portugal enquanto alguém não disser... O centurião romano? Eu dou-me sempre mal, sempre que eu peço isto. Porque agora cada um começa a dizer a coisa que acha fora do comum e há pertinência em todas as coisas, mas eu nunca pensei nelas. De facto, sim, o centurião romano está a chamar Jesus de Senhor. Está certo, mas não é essa que eu quero ouvir. Próxima tentativa. O centurião? O centurião? O centurião pediu ajuda, é verdade. Também está certo, mas não é essa que eu quero ouvir. Mas a gente vai chegar lá, estamos no caminho certo. A fé dele, certo? Está tudo certo, mas não está certo da maneira que eu desejo. Este povo é muito espiritual, Pastor Henrique. Às vezes as piores igrejas são as que dão as respostas certas. Porque ao menos as que dão respostas erradas, a gente... Olha, eu não sei como é que seria contigo se estivesses na presença de Jesus, mas a coisa que para mim é fora do comum neste texto, tudo o que vocês disseram é certo, mas para mim o que é fora do comum é alguém ir pedir um favor a Jesus e Jesus dizer, eu vou lá, e a pessoa dizer assim, não precisas de ir. Eu não sei como é que tu reagirias se Jesus estivesse ao teu lado. Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade de Jesus entrar em minha casa. E estranhamente isso não acontece. Olha lá, volta a ver o texto. Jesus disse-lhe, eu irei curá-lo. Eu vou lá. Eu vou mesmo. E o centurião tem o descaramento. Ele fez o pedido certo, mas quase parece estranho. Tem a cara de pau. Pode-se dizer, não é? No primeiro turno disseram-me que eu posso dizer cara de pau, tem cara de pau. Não é preciso ires à minha casa. Vocês não agarravam a oportunidade de que Jesus entrasse em vossa casa? E ele, não precisas de entrar. Dá a ideia, talvez tivesse a casa desarrumada e não queria que Jesus visse a confusão. Não sei, mas de facto é fora do comum. E agora repara, é neste ritmo fora do comum que ele vai dizer a coisa que vai admirar Jesus. É neste facto, fora do comum, que ele vai dizer a coisa... Eu não consegui pôr no primeiro turno, mas agora significa que eu já estou na hora. Vamos correr, meus irmãos, vamos correr. Meia hora, não é, Pastor Henrique? Bem, eu não sei como é que é no segundo turno. Lá na minha igreja nós temos 2 turnos. O segundo turno é o mais espiritual, que a pessoa avança mais e tal... É curioso, porque de facto o primeiro turno está a aumentar lá, o que se calhar quer dizer alguma coisa. Lá pelo menos na Lapa as pessoas estão a começar a ir ao primeiro turno, porque é mais limitado. Ok, repara o que acontece. O centurião respondeu, Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Ok, e agora toma nota disto. A primeira afirmação que o centurião diz é, eu não sou digno. Meu querido, minha querida, quando nós dizemos a Deus que não somos dignos, geralmente há coisa boa que vai acontecer. E olha a lógica que o centurião está a usar. Apenas manda quem? Manda o quê? Apenas manda o quê? Manda quem? Manda com uma palavra. E o meu rapaz será curado. E agora repara o que ele vai dizer no verso 9. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade. E tenho soldados.
às minhas ordens. E quando eu digo alguém vai, a pessoa vai. Se eu digo vem, a pessoa vem. Se eu digo faz, a pessoa faz. Era como se o centurião estivesse a dizer alguma coisa parecida com isto. Se eu, que sou eu, que não sou digno, se eu, que sou eu, que não sou digno, mando muito, Senhor, tu mandas muito mais. Se eu, que sou eu, que não sou digno, mando muito, Senhor, tu mandas muito mais. Se eu digo e os homens fazem, se eu digo e os homens fazem, tu que fazes os homens, só precisas de dizer. Se eu digo e os homens fazem, tu que fazes os homens, só precisas de dizer. Já pensaram na força do que aqui está a ser dito? Sabem o que é surpreendente? Neste centurião, que tinha todas as razões para não compreender o que ele compreendeu, é que o centurião age de acordo com a ideia de que a palavra de Jesus é tudo o que é preciso. Nem sequer é preciso que Jesus vá mesmo a casa. A melhor presença de Jesus, sabia o centurião, é a palavra de Jesus. Já pensaste nisso? A melhor presença de Jesus é a palavra de Jesus. Esta confiança de que a melhor presença de Jesus é a sua palavra, é a intimidade com Jesus que não têm aqueles que supostamente eram familiares dele. Contrasta o que aqui está a acontecer com o que aconteceu em Nazaré. Aqueles que julgavam conhecer Jesus muito bem, rejeitaram a palavra de Jesus. Aquele que tinha todas as razões para não se relacionar com Jesus, ao acreditar na palavra de Jesus, encontrou-se com Jesus como os da terra dele nunca se encontraram. Coloca os teus olhos no verso 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E a palavra, o termo no grego é o mesmo. Só que esta admiração agora não é pela negativa, é pela positiva. Jesus estava a dizer às pessoas à sua volta: este homem conhece-me, porque ele sabe que basta a minha palavra. Tu conheces Jesus quando sabes que basta a palavra de Jesus. Tu podes não ter andado com Jesus na escola, tu podes não ter crescido com Jesus, tu podes não ter crescido numa igreja evangélica, tu podes não ter nenhum currículo religioso, mas quando tu aceitas a palavra de Jesus, tu tens a comunhão com Deus que todas as pessoas que até podem ter andado com Ele na escola não têm quando não recebem a sua palavra. A presença de Jesus é onde a sua palavra está. Vocês repararam que nós já cantámos isto várias vezes hoje nos cânticos, quando estávamos a louvar, acerca da presença de Jesus, acerca da palavra dele, acerca dos milagres que acontecem quando a palavra de Jesus é declarada. E é esta a fé que Israel, que supostamente deveria ter recebido o Messias, não tinha demonstrado. É esta a fé. Os da casa de Jesus, os da terra de Jesus, expulsaram Jesus de certo modo, nem sequer lhe trazendo problemas. Uma das coisas que eu quero encorajar-te nesta noite, se tu tens grandes problemas, não amaldiçoes a tua vida tendo vergonha de os apresentares a Deus. Nunca tenhas vergonha de apresentar os maiores problemas a Jesus. Vergonha deveríamos ter nós quando fingimos não ter grandes problemas diante de Jesus. Pior do que pedir milagres a Jesus é nem precisar de milagres. Isso é que nós devíamos ter vergonha de não precisar de milagres, porque nós precisamos que Deus haja todos os dias. São as pessoas que julgam que conhecem Jesus de unha com carne que não precisam de lhe pedir nada. São os de Nazaré que só os resfriados é que levaram até Jesus. Mas são as pessoas
que dependem inteiramente de Jesus para resolver os maiores problemas que têm, que confiam na sua palavra e que sabem que onde a palavra de Jesus está, Jesus está também. Os de casa expulsaram de Jesus. O de fora, acolhendo a sua palavra, teve casa em Jesus sem que Jesus precisasse de entrar na casa dele. Deixa-me repetir isto, estou a terminar. Os da casa de Jesus não precisaram de Jesus. Jesus nem milagres conseguiu fazer lá. O que era estrangeiro, centurião romano, acolhendo a palavra de Jesus, teve casa em Jesus sem que Jesus precisasse de entrar na sua casa. É esta a fé que tu precisas, é esta a fé que eu preciso. 2000 anos depois, nós sabemos que o nosso Senhor Jesus está à direita do Pai. Mas Ele não está longe de nós, porque connosco está o Espírito Santo. E Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. E por isso a verdade que animou o centurião romano é a verdade que te anima a ti. Onde Jesus estiver através da sua palavra, é tudo o que tu precisas. Tudo o que tu precisas vai acontecer onde a palavra de Jesus estiver. E é por isso que não precisamos de coisa nenhuma. Não precisamos de ter um passado cheio de méritos religiosos. Só precisamos de ter hoje a confiança de que Deus nunca volta atrás naquilo que diz. Posso orar por vocês? Vamos orar. Querido Deus, nós confessamos o pecado de descrer da Tua palavra. Senhor, tantas vezes lemos este texto bíblico e tantas vezes tantos de nós crescemos a ler este texto bíblico, mas parece que aquilo que ele diz ficou parado há algures no passado e já não tem nada a ver com a nossa vida hoje. Ó Senhor, mas nós sabemos que Tu que criaste todas as coisas através da palavra te mantens vivo em nós pelo Espírito Santo, trazendo a Tua palavra enquanto igreja que somos reunida às nossas vidas, Senhor. Eu peço-te, porque somos pedintes abençoados, não temos vergonha de Te pedir coisas, não queremos ter vergonha de Te pedir coisas. Ó Senhor, impede-nos de ter vergonha de Te pedir coisas. E por isso, uma vez mais, nós mendigamos, Senhor, da maneira que entramos nesta casa de oração, faz-nos sair ainda melhor. Faz-nos sair ainda com mais fé em Ti. Aqueles que ainda lutam contigo, Senhor, não confiando, toca o coração de cada um aqui. Ó Senhor, retira toda a vergonha que nós possamos ter em apresentar a verdade acerca de nós através dos grandes problemas que até podemos estar a atravessar nesta hora. E que hoje seja uma oportunidade para, se alguém está muito envergonhado do problema que tem, ele poder partilhá-lo com algum irmão, com alguma irmã, e ter o poder do Espírito Santo a agir através desta igreja, para ele encontrar em Ti liberdade, encontrar em Ti paz. Senhor, eu agradeço-Te porque, tendo um mar a separar-me da minha casa lá em Portugal, eu, quando estou com os meus irmãos, com a Tua palavra aberta, Senhor, eu sou recebido por Ti. Eu estou em casa aqui no Brasil, Senhor. Lembra cada pessoa que não há lugar em que nós possamos ir que nos afaste da Tua presença. Onde a Tua palavra é declarada, o Teu Espírito Santo está e Jesus está connosco. Nós queremos amar ainda mais Jesus, queremos depender ainda mais do Espírito Santo. Que esta seja a bênção distintiva da Igreja Oceânica. E que muitas vidas possam ser salvas neste lugar e santificadas neste lugar, nesta cidade em Niterói, no Rio de Janeiro, no Brasil, por todo o mundo, em Portugal. Ó Senhor, aumenta a nossa alegria por integrarmos esta multidão de gente acolhida por Jesus. Nós não oramos isto no nosso nome, o nosso nome não tem valor, mas o nome de Jesus é o nome sobre todo o nome, e por isso, em nome de Jesus Cristo, nós dizemos todos juntos: Amém, amém.